Mas eu gostaria de começar lembrando de uma realidade muito presente no nosso país. Aqui no nosso país é muito comum nós escutarmos ou fazermos duas afirmações que são bem equivocadas. A primeira afirmação é: eu nunca ouvi a voz de Deus. Eu nunca ouvi Deus falando comigo. E a segunda afirmação, que também é bastante equivocada, é quando muitas vezes nós usamos os nomes de Deus em vão para dizer que Ele nos mandou fazer determinadas coisas. Nós dizemos: olha, Deus que me mandou fazer isso, Deus que me mandou fazer aquilo, ou falar isso, ou falar aquilo, mas na verdade quem está mandando é a nossa emoção. Na verdade quem está mandando é a nossa vontade própria. Na verdade quem está impulsionando a gente a fazer isso ou falar aquilo é a nossa amargura. E principalmente a nossa fuga de conflitos e pendências que precisamos resolver. Obrigado, querido. Conflitos e pendências que nós precisamos resolver, mas a gente acha que mudar o ambiente, mudar de relacionamento vai resolver, mas enquanto a gente não resolve esses conflitos e pendências, a gente só troca o endereço, mas a coisa continua acontecendo. E muitas vezes essa é a realidade da nossa vida. E por isso muita gente está por aí se movendo debaixo de uma palavra que diz ser de Deus, mas na verdade Deus não tem nada a ver com isso. Ela está se movendo numa impressão que ela teve por causa de uma situação que aconteceu, por causa de uma questão que se levantou, mas Deus não concorda com aquilo que está acontecendo. E sabe por que isso é muito comum no nosso país? Porque no nosso país a fé é muito voltada para uma questão de sentimento. É muito voltada para um simbolismo. Eu tenho que sentir as coisas. E por isso é muito comum, até dentro da igreja, a gente dizer assim: você está sentindo a presença de Deus? Como se a presença de Deus tivesse que ser sentida em qualquer momento, em qualquer realidade. Irmãos, eu não estou dizendo que nós somos céticos, que não acreditamos na manifestação sobrenatural da presença de Deus, porque eu já estou sentindo muita coisa aqui nessa noite. Mas o que eu quero te dizer é que por mais que a presença de Deus possa ser sentida, isso seja um fato, nós precisamos entender que a presença dEle independe de sentirmos ou não. E esse é um contexto que é complicado de se falar no nosso país. Irmãos, é claro que a presença de Deus, ela pode ser sentida, e se você está sentindo ela, amém, isso é tremendo, é poderoso, mas o apóstolo Paulo, em Romanos 12, ele vai dizer que a nossa fé, ela é racional, ela é inteligente, ela não depende de impressões ou de sensações. Então, irmãos, se Jesus disse que aonde estiverem 2 ou 3 reunidos em nome dele, ele se faz presente, isso quer dizer que você sentiu ou não a presença de Deus, não quer dizer que ele não esteja presente. E é isso que eu e você precisamos entender nessa noite. Ele está presente aqui. E por isso nós precisamos saber como nos portarmos diante da presença dele. Eu não estou dizendo que sinais e maravilhas não se manifestam diante da presença de Deus. Eu não estou dizendo que a presença de Deus não muda o ambiente, não muda a atmosfera, não transforma as pessoas. Mas o que eu estou dizendo é que a nossa fé nele é real, está presente, mas não porque é condicionada a sensações, mas é condicionada a uma convicção. Se a palavra de Deus determina que o fato de eu crer é suficiente, eu não preciso sentir. Mas sentir, é claro que é prazeroso e é maravilhoso demais. Então, entenda isso no seu coração. Então, quem não compreende a maneira com a qual Deus se manifesta, quem não entende a voz de Deus, quem não compreende a voz de Deus, por mais que ele esteja gritando nos seus ouvidos, não consegue compreender. E também tem aqueles que de uma forma sobrenatural já escutaram a voz de Deus, e aí pensam que ele vai falar assim o tempo todo desse jeito. E esse também é um erro que nós cometemos. E por isso eu quero perguntar uma coisa: quem aqui deseja ouvir a voz de Deus hoje? Então deixa eu te responder com o tema dessa palavra. Deus já está falando com você. Agora, como que Deus fala com a gente? É uma pergunta que muitas vezes nós fazemos. Deus fala conosco de 5 maneiras. Ele fala conosco através da palavra, através da Bíblia. Ele também fala conosco através da oração.
Deus também fala conosco através de circunstâncias. Deus também fala conosco através de pessoas, como pode ser o seu caso. Deus também fala conosco através de manifestações sobrenaturais. São 5 maneiras de Deus falar conosco. Só que a maioria das pessoas gosta do quê? Do sobrenatural. Mas é um problema você pensar somente no sobrenatural, porque o sobrenatural é extraordinário, ou seja, ele não acontece toda hora. Então, se ele não acontecer, eu posso não perceber que Deus está falando comigo e está se comunicando comigo. E nós falamos um pouquinho sobre isso no último domingo que eu preguei aqui. Mas a verdade, irmãos, é que até mesmo o sobrenatural precisa se submeter à palavra. Se algo sobrenatural acontece, mas não é em concordância com a palavra, então, sem dúvida alguma, isso não vem da parte de Deus. Então, são 5 maneiras de Deus falar conosco. A palavra, nós estamos lendo e Deus confirma algo através de um texto do nosso coração. A gente está orando e de repente vem impressões e convicções do nosso coração e Deus está falando, mas eu preciso confirmar na palavra. Às vezes uma porta se abre e você fica pensando, será que é de Deus ou será que não é de Deus? Vá para a palavra e confirme, porque se for de Deus, estará em concordância com a palavra. Às vezes uma pessoa fala que sonhou com você, ou que teve uma visão sobre algo na sua vida, ou às vezes você tem um sonho, e aí você está pensando, será que é, será que não é? Irmão, vai para a palavra que você vai encontrar a resposta. Até mesmo se um anjo aparecer na sua frente, e disser assim, eis que te digo, varão. Sabe para onde você tem que ir? Para a palavra. E não sou eu que estou dizendo isso. Paulo, em Gálatas 1:8, vai dizer assim, mas ainda que nós, ou um anjo do céu, pregue um evangelho diferente daquele que lhes pregamos, que seja amaldiçoado. Então, confirme na palavra, não se mova debaixo do que falaram, mas se mova debaixo daquilo que ele falou. E é isso que tem que ditar a nossa vida. Mas, irmãos, existe uma outra questão muito importante sobre ouvir a voz de Deus. E eu quero que você atente para isso. Existem coisas que Deus não vai te falar de novo se Ele já falou para você através da palavra. Por exemplo, uma vez estava conversando com o irmão e eu falei, e aí, você vai batizar? Aí ele falou assim, pastor, eu estou só esperando Deus confirmar no meu coração que eu tenho que batizar, que aí eu vou me batizar. Aí eu falei assim para ele, irmão, sabe quando que isso vai acontecer? Nunca. Aí ele olhou para mim, como assim? Irmão, a palavra de Deus já diz, Jesus já disse que se eu creio nele eu tenho que me batizar. Ele não vai dizer o que ele já falou para você. E a gente está esperando Deus revelar para o nosso coração coisas que ele já falou há muito tempo atrás. E nós temos que entender isso. E é por isso que eu quero que você abra a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 4. E eu quero ler um texto que mostra claramente que Deus fala com todos, mas nem todos conseguem ouvi-lo e obedecê-lo. Marcos capítulo 4, a partir do versículo 1 até o versículo de número 20. Vai ser projetado aqui também no telão, e você pode acompanhar se você não tiver com a sua Bíblia aí, ou se quiser facilitar a sua vida. Diz assim o texto, novamente Jesus começou a ensinar à beira-mar. Reuniu-se ao seu redor uma multidão tão grande que ele teve que entrar num barco e assentar-se nele. O barco estava no mar, enquanto todo o povo ficava na beira da praia. Ele lhes ensinava muitas coisas por parábolas, dizendo em seu ensino, ouçam, o semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinham raiz. Outra parte caiu entre espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas, de forma que ela não deu fruto. Outra ainda caiu em boa terra, germinou, cresceu e deu boa colheita, a 30, 60 e até 100 por um. A seguir, Jesus acrescentou, aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando ele ficou sozinho, os 12 e os outros que estavam ao seu redor lhe fizeram perguntas acerca das parábolas. Ele lhes disse, a vocês foi dado o mistério do reino de Deus, mas aos que estão fora, tudo é dito por parábolas, a fim de que ainda que vejam, não percebam, ainda que ouçam, não entendam, de outro modo, poderiam converter-se e ser perdoados.
Então Jesus lhes perguntou: vocês não entendem essa parábola? Como então compreenderão todas as outras parábolas? O semeador semeia a palavra. Algumas pessoas são como a semente à beira do caminho, onde a palavra é semeada. Logo que a ouvem, Satanás vem e retira a palavra nelas semeada. Outras, como a semente lançada em terreno pedregoso, ouvem a palavra e logo a recebem com alegria. Todavia, visto que não têm raiz em si mesmas, permanecem por pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandonam. Outras, ainda como a semente lançada entre espinhos, ouvem a palavra, mas quando chegam as preocupações dessa vida, o engano das riquezas e os anseios por outras coisas, sufocam a palavra, tornando-a infrutífera. Outras pessoas são como a semente lançada em boa terra. Ouvem a palavra, aceitam-na e dão uma colheita de 30, 60 e até 100 por um. Que o Senhor nos revele a sua palavra nessa noite, em nome de Jesus, amém. Sabe, queridos, quando eu leio um texto como esse, eu percebo que Jesus nunca se impressionou com as multidões que o cercavam. Tem muito pastor e líder que se impressiona, mas Jesus não se impressionava. Sabe por quê? Porque ele sabia que no meio daquela multidão tinha muita gente que ainda não vivia o que ele esperava. Ele sabia que no meio daquelas multidões que o cercavam, tinha muita gente que só o viam como um curandeiro, um milagreiro, talvez até mesmo um profeta, mas não o viam como o Messias prometido, o Deus encarnado, a solução para todas as questões humanas, e aquele que não veio aqui somente para resolver rápidos e pequenos problemas terrenos, mas principalmente para resolver um problema eterno da humanidade. E Jesus sabia disso. E por isso ele não via naquelas pessoas frutos de arrependimento, mudança de vida, ou seja, eles recebiam os milagres, mas permaneciam com os mesmos comportamentos, as mesmas atitudes, a mesma mentalidade, a vida deles não mudava. Eles continuavam perdidos em seus pecados, em decisões longe da vontade de Deus. E por isso Jesus sabia que com o tempo eles iam voltar a procurá-lo, sabe por quê? Porque a vida continuava arrebentada, longe da vontade de Deus. E por isso, eles precisariam de uma ação dele. Jesus percebia que por mais que pregasse o sermão mais importante da vida deles, aquelas pessoas estavam cegas diante das preocupações da vida, do amor pelas riquezas e de muitas outras realidades que as impediam de ver a verdade de quem Jesus era. Meus irmãos, sem dúvida alguma, muitas lideranças espirituais hoje estão sofrendo muito, porque tem lutado para extrair fruto do Espírito de gente que não nasceu de novo, de gente que não mudou de vida, de gente que ainda não vive os projetos e planos que o Senhor tem para eles. Agora, pensa na cena, Jesus, ele está pregando, mas a multidão era tão grande que Jesus tem que entrar na água e subir num barco para que ele pudesse pregar do barco para toda aquela multidão, não tinha mais espaço, e ele começa a trazer um sermão determinante, um sermão que podia definir para sempre a história daquelas pessoas. E ele começa a dizer, olha, existem muitas maneiras de você receber aquilo que eu estou falando. E é sobre isso que eu quero falar hoje, pedindo para que você responda a seguinte pergunta: como que você tem recebido a palavra de Deus? Como que você tem recebido aquilo que Deus fala com você, ou fala para você? O que eu e você podemos aprender nesse texto tão rico e profundo? Primeira coisa, eu aprendo nesse texto que Deus tem grande expectativa em que você ouça e compreenda a voz e a vontade dele. No versículo 3, eu vejo Jesus dizendo, ouçam, prestem atenção. Jesus quer que todos atentem para aquilo que ele está dizendo, ele quer que todos atentem para a vontade dele. No versículo 9, ele vai reforçar essa necessidade, ele diz assim, aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Sabe o que isso significa? Que tem gente que tem ouvidos para ouvir, mas que não está ouvindo. E por isso não está vivendo aquilo que o Senhor preparou para a vida delas. Que, como diz a palavra, é bom, é perfeito e é agradável, porque assim é a vontade do Senhor. Mas Jesus não para por aí. No versículo 13, ele se exalta, porque os discípulos não estavam entendendo ele. Até mesmo dentro da igreja, muitas vezes, algumas pessoas não entendem o que ele está dizendo. E ele diz assim, vocês não entendem essa parábola?
Como então compreenderão todas as outras parábolas? Vocês não estão entendendo o que eu estou dizendo? Como então que eu vou revelar coisas ainda maiores, ainda mais profundas? E essa é uma realidade que Jesus está dizendo. Segunda coisa que eu aprendo nesse texto: se a semente é a mesma para todos os solos, é você que decide se vai ouvir ou não a voz de Deus. Você consegue perceber no texto que aquele semeador, ele sai a semear? Imagina que ele estava com um saco de sementes, e aquele saco devia estar muito cheio, porque elas vão caindo no caminho, e você percebe que é a mesma semente que cai em todos os solos. Só que a diferença foi em qual solo aquela semente caiu. E foi isso que fez toda a diferença. E é nessa hora que nós decidimos o nosso futuro com Deus. A minha pergunta é: qual solo você representa? De que maneira você tem recebido a palavra de Deus e a vontade dEle? Porque assim como as sementes são as mesmas, a pregação também é a mesma para toda a igreja. Mas assim como os solos são diferentes, cada um também é diferente e recebe aquilo que é lançado, da maneira que escolhe receber. Assim como as sementes representam o Senhor lançando a palavra, a pregação também é um lançamento do Senhor sobre os nossos corações. Em algumas pessoas, produz grande crescimento, mas em outras, pouco ou nada muda. Tem gente que vem no culto como esse, sai por aquela porta e não muda nada. E a vida continua do mesmo jeito. Ele cumpriu o ritual dele, mas ele não viveu uma transformação no coração. E por isso o ano muda, mas ele parece que é o mesmo ano de novo acontecendo. Porque ainda não se posiciona diante de Deus. E isso é importante demais para falarmos aqui. Alguns absorvem e vivem o que foi pregado, e outras pessoas continuam as mesmas pessoas. Então, irmãos, eu entendo que o problema aqui não é a semente, mas é o solo que a recebe. Assim como o problema também não é a pregação, mas é o coração que recebe a pregação. Quem é que está me entendendo, gente? E é isso que nós precisamos compreender. E por isso eu quero te ajudar a se identificar. E eu quero esclarecer sobre os 4 tipos de solos em que Jesus, através dessa palavra, lança suas sementes. Primeiro solo, representa aquele que está longe do campo de Deus. Aquele que está longe do local de manifestação da presença de Deus. O versículo 15 diz assim: algumas pessoas são como a semente à beira do caminho, onde a palavra é semeada. Logo que a ouvem, Satanás vem e retira a palavra nelas semeada. Esse aqui é aquele que está fora do campo, é aquele que está à beira do caminho, é aquele que não está conectado com o povo de Deus, é aquele que não entende muito bem as coisas de Deus, é aquele que ouve a palavra por tabela. Ele mora do lado de um vizinho que ouve louvor alto o dia todo, está ouvindo a palavra. Ele trabalha num lugar que tem um amigo ali que todo dia vai falar alguma coisa para ele de Deus. É aquela família que tem na sua casa uma funcionária, serva do Senhor, ou um funcionário, e que fala da palavra de Deus para ele, mas ele mesmo, ele não está conectado com a palavra. E é essa a realidade de muitos que estão longe do campo de Deus. Essa pessoa não está acostumada com as coisas de Deus, não reconhece as coisas espirituais e por isso não entende e nem percebe a voz de Deus. E assim o coração vai ficando endurecido como aquele solo. E sabe o que acontece? Acontece o que o texto diz: Satanás vem e rouba até aquela semente que foi plantada nele. Logo que a ouvem, Satanás vem e retira a palavra nelas semeada. Você que já morou em região com estrada de chão, percebe que quando você vai pisando, ela vai ficando mais dura. E aí quando o sol vem, o que acontece? Ela racha. Irmão, que semente vai crescer ali? Se ela não consegue nem penetrar. Não tem como uma semente crescer naquele lugar. Tinha uma irmã da nossa igreja sede lá no Rio, uma irmã muito abençoada, mas que tinha um marido que não tinha se convertido ainda. E a igreja orava intensamente por ele. Mas ele nunca decidiu baixar a guarda e deixar Deus conduzir a vida dele. Até que um dia ele teve um ataque cardíaco assim severo. Ficou entre a vida e a morte. E a igreja passou a noite inteira orando pela vida dele. De manhã, quando foram fazer os exames, constataram que nada tinha acontecido com ele mais. Parecia que nada tinha acontecido mais. Um milagre, algo sobrenatural. Parecia que ele estava perfeito, que nunca tinha sofrido um ataque como aquele.
E aí, naquela mesma semana, eles tinham um casamento em São Paulo, o médico liberou, mesmo ele tendo tido um ataque cardíaco naquela semana, ele foi para São Paulo, e quando ele chega no casamento, uma senhora que ele nunca viu, que nem conhece ele, chega para ele e fala assim: olha aqui, Deus poupou a sua vida para que você se posicione diante da vontade dele. Aí ele olha para a esposa e fala: não entendi o que ela quis dizer. Irmão, como que não entendeu? Sabe por que não entendeu? Porque o coração está endurecido. E é esse solo que muitas vezes você pode representar. O seu coração está endurecido, cético a respeito das coisas de Deus. São pessoas que estão alienadas na espiritualidade, reproduzindo os equívocos que a sociedade comete, como dizer que todos os caminhos levam a Deus. E que basta ser uma pessoa boa que vai dar tudo certo. Infelizmente isso é até pregado em alguns lugares por aí. Mas não é bem por aí a história, não. Sabe, irmãos, é importante mais que eu entenda que não é essa a verdade. Eu preciso te dizer nessa noite que Deus está nesse lugar, Ele está falando com você, e Ele espera que você entenda que não são todos os caminhos que levam a Ele, mas somente um elo existe entre o homem e Deus, e o nome dele é Jesus. Aquele a quem adoramos nessa noite. E só Ele pode conectar um ser humano limitado com a presença gloriosa de um Deus vivo e poderoso. Só Ele, e só Ele sabe o que é melhor para a sua vida. E nessa noite eu quero te convidar a se posicionar diante de Deus. E não é estranho para você ter que tomar decisões, né? Porque todo dia você tem que tomar decisões. Não é verdade? Você tem que decidir se fecha com o cliente ou não, você tem que decidir que faculdade você vai fazer, você tem que decidir com quem você vai casar, você tem que decidir com quem você vai namorar, você tem que decidir que escola que o filho vai estudar. O tempo todo você tem que tomar decisões na sua vida. E tem gente que decide acreditar em muitas coisas. Por exemplo, tem gente que acredita em gnomo azul. É uma escolha. E quem sou eu para falar alguma coisa? Tem gente que acredita em Papai Noel. O velhinho do gorrinho vermelho que desce pela chaminé e que leva presente para a criança de 35 anos. É uma escolha. Nós acreditamos no que queremos. Tem gente que acredita em anjo da guarda. Irmãos, nós acreditamos em anjos, mas nós não acreditamos que tem um anjo específico que fica acampado ao nosso redor, mas a Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Eu creio nisso. Existem anjos acampados nesse lugar, e existem anjos acampados na tua casa, na tua vida, guardando você. Nós cremos nisso, mas não um anjo da guarda específico. Tem gente que acredita em fantasma, em assombração. Tem gente que acredita em horóscopo, mapa astral, em cartomante. Tem gente que acredita em todo tipo de coisa. Por exemplo, tem gente que acredita que todos os dias pronunciar palavras e frases decoradas, que são vistas como palavras e frases sagradas, vão garantir que ela tem um relacionamento com Deus conforme ele espera. Tem gente que acredita nisso. E cada um pode acreditar no que quiser, mas nessa noite eu espero que você decida crer que Deus existe, que Ele quer se relacionar com você, que Ele tem um plano para a sua vida, que Ele te ama e o plano que Ele tem para você é grandioso. Segundo tipo de solo, representa quem vai ao campo, mas não se decide, porque seu entendimento é superficial. Marcos, capítulo 4, versículos 16 e 17. Outras, como a semente lançada em terreno pedregoso, ouvem a palavra e logo a recebem com alegria. Todavia, visto que não têm raiz em si mesmas, permanecem por pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandonam. Esse segundo tipo de solo representa aquele que chegou no campo. Ele começou a criar raiz, mas ainda não se aprofundou. É aquela pessoa que gosta da igreja, gosta dos irmãos, gosta dos louvores, ele é um amigo da igreja, ele é um simpatizante do evangelho, é aquela pessoa que diz assim: olha, eu não tenho uma igreja não, mas eu vou em todas, e assim, eu gosto muito, eu vou na evangélica, eu vou na católica, eu vou em todo lugar, e assim, é muito bom, eu me sinto muito bem. É aquela pessoa que acha essa atmosfera aqui maravilhosa, esse ambiente agradável demais, ela gosta muito disso, mas não decidiu ainda, por si mesmo, viver de fato o que Deus tem para ela. Ainda não se posicionou.
Esse ambiente aqui até traz alegria para essa pessoa, mas não decidiu ainda que é aqui que ela quer ficar. Ela não criou raiz, ela não se batizou. Irmãos, esse é um dos solos mais comuns da geração atual, sabe por quê? Nós hoje estamos vivendo na geração da superficialidade. Gente que não cria raiz em lugar nenhum. Eu tenho problema no casamento, separa. Eu tenho problema na empresa, eu peço demissão. Deus quer que eu empreenda agora. Eu tenho problema na célula, eu mudo de célula. Eu tenho problema com o discipulador, eu mudo de discipulador. Eu tenho problema na igreja, eu mudo de igreja. É uma geração que o tempo todo, ela tem relações descartáveis, relacionamentos que não têm profundidade. E por isso, até hoje, nós temos jovens e até mesmo pessoas mais maduras que não criaram raízes em nada na vida. E não têm construído projetos e planos como o Senhor tem para elas. E sabe quem é que sabe muito bem disso? Satanás. E aí ele aproveita de quem não tem raiz. E ele começa a colocar pedras no caminho dessas pessoas. E que pedras são essas? O texto diz: perseguição e tribulação. E aí, através da perseguição e tribulação, essa pessoa não se firma e depois ela desiste. É aquela pessoa que ia com muita frequência à igreja e de repente do nada parou de ir. Sabe por quê? Porque ela não criou raiz, não se aprofundou. Uma vez, um irmão chegou para mim e falou: pastor, agora que eu aceitei Jesus, tudo vai dar certo, vai ser tudo mais fácil, agora vai acontecer como tem que ser. Eu falei: olha, meu irmão, ainda não vai dar tudo certo. E por que não vai dar tudo certo? E por que nem tudo vai ser mais fácil? Porque existe alguém que dominava na sua vida, o nome dele é diabo, que quando ele vê você recebendo a palavra, ele começa a agir, tentando fazer com que você desista do que está recebendo. Ele vai tentando roubar a palavra que está sendo semeada no teu coração. E sabe como é que ele faz isso? O chefe que sempre gostou de você, agora não gosta mais, começa a te perseguir. Estava tudo bem no namoro, aí você está se posicionando, e a pessoa fala: se você não quiser ir para tal lugar, falar tal coisa, fazer tal coisa, então vamos terminar o namoro. Aparecem problemas, situações que você não esperava. Às vezes pode ser uma enfermidade, no caso de umas pessoas, notícias inesperadas, e ele começa a agir através de perseguição, tribulação e confusão. Aí de repente você escuta isso e diz: pastor, eu até quero aceitar Jesus, eu até quero caminhar nessa direção, mas antes eu preciso deixar umas coisas para trás. Eu quero largar o cigarro, eu quero largar a bebida, eu quero consertar minha vida primeiro e, eu quero parar com esse negócio de mulherada por aí para eu estar certo. Deixa eu te falar uma coisa: você não entendeu que quem tira as pedras do seu caminho não é você, mas é Jesus. Porque tem coisas que a força do nosso braço, a nossa experiência, até mesmo uma terapia que é muito boa de se fazer, não vai conseguir te ajudar, porque tem coisa que é sobrenatural, irmão, e só Jesus pode fazer. Então o caminho é diferente. Tem um irmão muito querido, um cantor muito conhecido, André Leone, e ele era completamente dominado pelo cigarro. E aí ele estava numa luta para vencer o cigarro, e aí ele fez um compromisso com Deus que toda vez que ele sentisse vontade de fumar, ele ia ler a Bíblia. Só que ele não ia ler como muitos leem assim, ia ler e depois esqueceu o que leu. Ele lia com profundidade. Irmãos, ele anotava tudo que Deus ia falando com ele no coração. Se você pedir para ele te mostrar a Bíblia dele, vai ser a Bíblia mais marcada que você conhece na história. E sabe o que aconteceu? Jesus o libertou. E além de tê-lo libertado, também colocou um grande conhecimento da palavra dentro dele. O André Leone é uma Bíblia ambulante, irmão. Ele recita versículos decorados com uma facilidade absurda. Sabe por quê? Porque ele não esperou mudar para que pudesse viver o que Deus tinha para ele, mas ele se posicionou e Deus foi capacitando ele. E talvez você escute isso e diga: pastor, mas eu estou realmente vivendo tribulações, perseguições, tempestades na minha vida. Deixa eu falar uma coisa: tempestades fazem parte da vida de todas as pessoas. Todo mundo aqui talvez tenha entrado enfrentando uma tempestade. Mas eu quero te convidar a se posicionar diante de Deus e ter certeza de que você pode concluir essa caminhada, porque mesmo que as tempestades venham, Ele é o Senhor do mar, Ele é o Senhor dos ventos, e Ele acalma essa tempestade e te conduz a lugares tranquilos. Mas para isso, Ele tem que estar no barco com a gente antes da tempestade, porque se Ele não tiver, a gente não chega ali.
que você decida se alinhar com a vontade de Deus, que você se batize, se torne membro de uma igreja e decida parar de sofrer certas dores que Deus nunca desejou que você sofresse. Mas as escolhas que fazemos longe da vontade de Deus nos levam a sofrer essas dores. Penúltimo solo representa quem se decidiu, mas se deixa dominar. Versículos 18 e 19. Outras, ainda como a semente lançada entre espinhos, ouvem a palavra, mas quando chegam as preocupações dessa vida, o engano das riquezas e os anseios por outras coisas, sufocam a palavra, tornando-a infrutífera. O texto diz que a árvore morreu? Diz que ela se tornou infrutífera. E é esse um problema que às vezes a gente tem. A gente pensa que o diabo quer roubar a nossa fé. Mas a partir do momento que você entregou sua vida a Jesus e se tornou habitação do Espírito Santo, o diabo perdeu a batalha, irmão. E aí o que ele faz? Ele pode agir tentando te fazer um cristão infrutífero. Alguém que não trabalha intensamente para Deus. Alguém que não ama o reino de Deus. Ele quer colocar espinhos na sua vida para impedir você de avançar no reino de Deus. Esse solo aqui representa aquele que criou raiz, se batizou, se firmou, mas se deixou envolver pelos laços do diabo para que não dê frutos. Aqui, irmãos, a questão não é mais sobre viver ou morrer, é sobre ser frutífero ou inútil no reino. É simples assim o que Jesus está dizendo aqui. E quais são esses espinhos que sufocam? O texto diz, o primeiro, as preocupações do dia a dia. Pastor, qual o problema de eu estudar, trabalhar, viajar, casar, cuidar do meu filho? Irmão, não tem problema nenhum, se Deus for prioridade. Agora, se você é daqueles que diz, olha, quando eu casar, eu vou investir no reino de Deus. Quando eu terminar a faculdade, eu vou viver intensamente para Deus. Quando eu terminar de construir a minha casa, eu vou servir no reino de Deus. Quando eu passar naquele concurso, eu vou servir no reino de Deus. Quando eu me aposentar, eu vou servir no reino de Deus. Deixa eu falar uma coisa, você está se enganando. Porque sempre vai surgir uma nova prioridade para você. Ah, quando eu me aposentar, irmão, deixa eu falar uma coisa. Quando você se aposentar, você vai querer cuidar dos seus netos, dos seus filhos, fazer as viagens que você nunca fez. Essa é a normalidade do ser humano. Deixa eu falar uma coisa, irmãos. Quem não foi intenso com Deus a vida inteira, dificilmente será no final dela. E essa é uma realidade que nós precisamos entender. A hora da tua intensidade com Deus é agora. É agora. É quando você ouve essa palavra. A hora de você se posicionar é agora. Mas o segundo tipo de espinho, o amor pelas riquezas. Ah, pastor, então aqui nessa igreja a gente prega a teologia da pobreza? Não, irmãos. E a gente já falou muito sobre isso, né? O problema não é o dinheiro. O dinheiro pode ser uma bênção, mas o amor ao dinheiro é que é a raiz de todos os males. É a maneira com a qual eu uso aquilo que eu tenho. Sabe, queridos, se o seu foco está nas riquezas, Paulo vai dizer em 1 Timóteo que a riqueza traz tentação, armadilhas, desejos descontrolados, ruína e destruição, quando Deus não é prioridade. E grande parte das pessoas do mundo vão dizer assim, eu não amo o dinheiro, mas é o dinheiro que determina a hora que ela chega em casa. Eu não amo dinheiro, mas é o dinheiro que determina o quanto de tempo elas vão passar com o filho ou com o cônjuge. Eu não amo dinheiro, mas é o dinheiro que determina se ela vai ter tempo ou não para servir intensamente no reino de Deus. Mas ela não ama o dinheiro, mas o dinheiro está em primeiro lugar. Sabe, irmãos, tem pessoas que dizem que não amam o dinheiro, mas está se separando por causa de dinheiro. Ou até mesmo casando por causa de dinheiro. Nós temos irmãos de sangue, gente que se amou a vida toda, que hoje nem quer ver a cara do outro. Por quê? Por causa de dinheiro. Sabe, queridos, nós temos que repensar nossa vida. Outro dia, um grande jogador de futebol, isso sai na mídia o tempo todo, mostrou uma reportagem mostrando os excessos que ele está vivendo por causa das riquezas.
E os comportamentos dele são que ele não respeita mais nenhuma autoridade, ele faz o que quer, do jeito que ele quiser. Esse jogador, ele cresceu na igreja, mas ele se afastou. E ele está nesse caminho, ele paga a viagem para uma mulher que conhece na internet, para viajar para o país que ele mora, para ter relações com ela. Essa mulher o acusa de estupro, um monte de coisa acontecendo. Simplesmente porque a relação com as riquezas está errada. E assim não consegue ter controle da sua vida. Que Deus tenha misericórdia dele, que ele se reencontre com Jesus, porque ainda há tempo de Jesus mudar a história dele. Hoje eu li de um outro jogador, já tem quase 40 anos de idade, lá na Itália. Está sendo acusado porque se envolveu com uma menina que tem 17 anos, mas disse para ele que tinha 18. Está enrolado na vida. Porque vai perdendo o temor de Deus, vai perdendo o controle, e porque eu tenho muito, eu posso tudo, e eu acabo fazendo coisas que vão destruindo a minha vida. Por isso que Paulo vai dizer que o dinheiro pode trazer ruína, destruição. Não que o dinheiro é uma coisa ruim, mas é a minha relação com ele. Quem é que está me entendendo, gente? Mas existe um terceiro espinho aqui, presente nesse texto, que são os desejos pessoais. É aquela pessoa que só usa os pronomes eu, meu, minha. É aquela pessoa que só pensa em si, mas não pensa no outro. Os dons e talentos dessa pessoa só servem para ela, porque essa pessoa não abençoa ninguém. Irmãos, qual é o maior dos mandamentos? Amarás ao Senhor teu Deus sobre todas, e ao teu próximo como? Eu posso resumir como amar, não posso? E João vai dizer em 1 João 4,20 o seguinte: se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão, é mentiroso, pois quem não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. O que esse texto está dizendo é que quanto mais eu amo a Deus, mais eu me importo com as pessoas. Quanto mais eu amo a Deus, mais eu invisto nas pessoas. Quanto mais eu amo a Deus, mais eu entendo que o que eu tenho, na verdade, não é somente para o meu bel prazer e para o meu deleite, mas é para fazer a diferença na vida das pessoas que não têm. É isso que Jesus está dizendo aqui. Sabe, irmãos, mas se nessa realidade você tem investido seus dons, talentos, recursos e energia no reino de Deus e nas pessoas, você não tem investido, isso quer dizer que você foi impedido de ser frutífero no reino. Se você não está investindo o que você tem, o que você é, o que você faz para glorificar o nome de Deus, para fazer o reino dele crescer, isso quer dizer que você não tem conseguido produzir frutos. Você começou a ouvir a palavra, mas depois a palavra ficou sufocada. Você até é membro de uma igreja, mas você não ouve mais a palavra. Outro dia eu li uma matéria sobre uma chinesa chamada Shen, mas eu acho que todos os chineses se chamam Shen, né? Não sei. E aí estava falando sobre surdez seletiva. Mas eu acho que a minha esposa tem isso também, brincadeira. Uma doença chamada perda auditiva de inclinação invertida. Preciso repetir que é complicado, né? Sabe o que aconteceu? Aquela mulher não conseguia mais ouvir o namorado. E nem homem algum. Porque o que a médica disse é que o estresse, a falta de sono e o excesso de trabalho fizeram com que ela perdesse a capacidade de ouvir sons de baixa frequência. Acho que é por isso que eu ouvi as mulheres, que a frequência é elevada, né? Depois ela melhorou, graças a Deus, está tudo certo. Mas sabe qual é a verdade, queridos? Às vezes dentro da igreja, a gente também tem surdez seletiva. A gente só ouve o que a gente quer ouvir, mas não ouve o que Deus quer gerar no nosso coração para que a gente viva o melhor dele. E a gente está escolhendo o que quer escutar. O louvor ao nosso ego, o louvor às nossas vontades, e não o louvor àquele que é o único que é digno de louvor e glória, e o nome dele é Jesus. Será que as preocupações dessa vida, o engano das riquezas e o anseio por outras coisas, te fez parar de ouvir a voz de Deus? Quem são as pessoas que hoje estão nessa igreja, porque você convidou, orou por elas, batalhou por elas, e hoje elas estão batizadas, consolidadas aqui na igreja? Quem são as pessoas que estão hoje aqui no culto do amigo, porque você investiu tempo de verdade para convidar pessoas, para orar por pessoas, para jejuar por essas pessoas? Quem são elas? Ah, pastor, mas eu não vejo o evangelho desse jeito, não. Então vamos ver aqui o quarto tipo de solo.
E com isso eu quero concluir a palavra dessa noite. O quarto tipo de pessoa é o que decidiu ouvir a voz de Deus e entendeu que isso significa dar fruto. Versículo 20. Outras pessoas são como a semente lançada em boa terra. Ouvem a palavra, aceitam-na e dão uma colheita de 30, 60 e até 100 por um. Esse quarto tipo de pessoa é aquela que não somente ouve a voz de Deus, não somente ouve a palavra de Deus, mas ela recebe a palavra de Deus e ela coloca em prática. Ela decide viver como a palavra. E com isso ela se torna uma pessoa frutífera, porque essa palavra transforma ela por dentro, ela vai sendo impulsionada a novos afetos, novos desejos, novas realidades. Sabe por quê? Porque a semente caiu em boa terra e por isso deu fruto. E foi isso que aconteceu nesse texto. Quem está em boa terra gera fruto. O texto também vai dizer que outras pessoas que ouvem, compreendem, obedecem e frutificam, ou seja, eles entenderam que terra boa é a terra que dá muito fruto. Cristão genuíno e verdadeiro não é aquele grande teólogo que conhece a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, não é aquela pessoa que tem 60 anos de igreja, que já viveu todas as experiências. Cristão genuíno e verdadeiro é aquele que frutifica. Frutifica no seu caráter. E também frutifica, expandindo o reino de Deus, através de vidas que vão sendo alcançadas, guardadas, cuidadas e consolidadas. Irmãos, uma laranjeira precisa produzir o quê? Laranja. Um limoeiro precisa produzir o quê? Limão. E cristãos verdadeiros produzem cristãos verdadeiros. Homens e mulheres cheios do Espírito Santo produzem homens e mulheres tomados pelo governo do Espírito Santo. É isso que esse texto está nos ensinando. Agora, por que ele diz a 30, 60 e 100 por um? Porque cada um vai produzir conforme a sua capacidade. Mas eu quero concluir dizendo algo muito real. Eu sei que é mais fácil não ouvir a voz de Deus. Eu sei que é mais fácil não ouvir a palavra de Deus. Eu sei que é mais fácil a gente ir embora para casa e continuar vivendo a vida do nosso jeito. Eu sei que é mais fácil até ser da igreja, mas não fazer nada para o reino, não contribuir para o crescimento do reino. Eu sei que é mais fácil não ser daqueles que batizam pessoas, que consolidam pessoas. Eu sei que é mais fácil, irmãos. Eu sei que é mais fácil a gente viver a vida só se preocupando com a gente. Eu sei que é. E sabe por que eu sei que é mais fácil? Porque eu também tenho essa tendência. Porque eu também tenho a tendência de querer voltar para a zona de conforto. Eu também tenho a tendência de não querer ouvir a voz de Deus. Ou de até escutá-la, mas ignorá-la. Mas é por isso que algumas coisas acontecem e vão deixando a gente envergonhado. Essa semana, eu vi o relato de uma menina de 13 anos, que estava entrando no banco de leite, de uma maternidade, com a sua filhinha no colo, e aí para entrar no banco de leite tem que dizer quem é o pai, cadê o pai e tal. Aí perguntaram, cadê o pai? Ah, ele não está aqui não. Mas qual o nome do pai? Aí lá o nome dele é Bonde. O pai é o Bonde. A pessoa não entendeu, isso é o nome e sobrenome dele, o que é? Ela, não é isso não. É porque eu e as minhas amigas estávamos num baile funk, e tem um momento no baile funk que os meninos sentam um do lado do outro, e a gente vai e senta no colo deles e tem relação com eles, e a gente vai trocando de colo em colo. A minha filha é filha do Bonde. Essa semana, um pouco de caos tomou nossa cidade. Muitos motivos ocasionaram isso, mas um deles foi um jovem traficante que foi morto. Infelizmente, ele colheu o fruto das ações dele. Mas sabe por que essa menina, com 13 anos, é a mãe de alguém que ela nem sabe quem é o pai? Sabe por que esse jovem morreu? Porque nós que temos acesso à verdade de Jesus, à palavra de Deus, nós estamos calados.
Sabe por que as pessoas estão se jogando daquela ponte? Porque nós que temos em nós o espírito da vida, o espírito da alegria, o espírito da abundância, nós estamos ocupados com os nossos projetos pessoais, com os nossos sonhos e com a nossa manifestação do ego. É por isso que muitas pessoas não estão vivendo o que Deus tem para elas. Porque nós não somos capazes de separar um tempo da nossa semana, do nosso dia, para sinalizar algo para pessoas que estão por aí, seguindo falsos deuses, que têm boca, mas não falam, têm ouvido, mas não ouvem, têm olhos, mas não veem, ao invés de nós apresentarmos para essas pessoas um Deus verdadeiro, porque elas acham que Jesus é alguém preso num crucifixo, elas não sabem que Jesus é um Deus vivo, que venceu a morte, no terceiro dia ressuscitou, e Ele vive e está entre nós, mudando histórias, mudando famílias, curando enfermidades e anunciando o tempo aceitável do Senhor. A gente que conhece o Deus da família, que pode resolver qualquer problema em cada lar dessa cidade, a gente não é capaz de falar. A gente que tem em nós o Deus da vida, não é capaz de ver uma pessoa que está passando por lutas na vida e que pensa em tirar sua própria vida e dizer: olha aqui, a sua vida é mais que preciosa, basta que você receba aquele que veio para trazer vida e vida em abundância. Sabe, irmãos, tem muita gente achando que os erros da vida para sempre vão marcar a história delas, mas nós conhecemos um Deus que é o Deus do recomeço, e é aquele que proporciona que todas as pessoas tenham a oportunidade de recomeçar. Pastor, você não sabe o que eu fiz, não sabe o que eu falei, não importa, porque aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo, existe uma nova história que Deus quer escrever sobre a tua vida. Eu tenho certeza que você quer viver uma vida mais intensa, depois do que aconteceu nessa noite. Então eu queria que nessa semana você se comprometesse a orar por pessoas, convidar pessoas para a sua célula, convidar pessoas para o culto de domingo, a ser uma voz profética de Deus para pessoas que precisam da presença dEle. A minha pergunta é: você vai ouvir a voz de Deus? Ou você vai continuar dizendo que nunca ouviu a voz dEle? Mas eu também queria falar com você, que foi tocado por essa palavra, e que de alguma maneira está entendendo que Deus quer que você comece uma nova história hoje. Eu quero falar com você que talvez queira começar uma nova vida com a condução de Jesus hoje. Um Deus que vai te conduzir para os sonhos e projetos que Ele tem para você. Tempestades vão acontecer, mas Ele vai acalmá-las para que possa concluir e cumprir os propósitos que Ele tem para você. Feche seus olhos, baixe a sua cabeça, por favor. Eu queria que toda a igreja estivesse em oração. Será que tem alguém aqui hoje que foi tocado por essa palavra? Que foi tocado pelo que aconteceu nessa noite e está entendendo que Deus está te convidando para começar uma nova história, um novo tempo, um tempo conduzido pelo Deus da vitória, o Deus da verdade, o Deus que é vivo e poderoso para inaugurar um tempo de vitória na nossa vida? Eu queria pedir para que toda a igreja repetisse uma oração no fundo do coração, não precisa ser em voz alta, tá? Eu queria fazer esse pedido, e que você possa orar assim no fundo do seu coração: Senhor Jesus, nessa noite eu quero começar uma nova história, conduzida pela Tua vontade. Eu entendi que o problema não é a voz que eu escuto ou a palavra que é pregada, mas é a maneira com a qual eu recebo, e hoje eu quero receber a Tua palavra da maneira certa. E por isso eu te peço perdão pelos meus pecados. E te convido para conduzir a minha história na direção de cada sonho e projeto que o Senhor tem para mim. Eu oro assim, no nome de Jesus. Amém.